Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem. Uma viagem para um universo que existe bem aqui, dentro de cada ser vivo. É como uma metrópole microscópica, sabe? Super movimentada, cheia de energia e com um propósito muito claro. Então, bora mergulhar de cabeça e explorar essa cidade viva que é a célula. Pensa só, não é uma cidade só, não. São trilhões. Todas elas funcionando juntas, em uma harmonia perfeita para formar, bem, tudo que é vivo. Uma planta, um bicho, a gente. Essa é a escala do que a gente está falando. É a base de tudo. Bom, e todo tour tem que começar pela base, certo? Para entender essa cidade, primeiro a gente precisa dar uma olhada na arquitetura dela, nos projetos básicos que existem por aí no mundo da biologia. 100 trilhões. É um número que a gente mal consegue imaginar, né? Mas essa é a quantidade de cidades celulares que estão operando agora mesmo dentro de um corpo humano. É uma engenharia numa escala que é simplesmente monumental. E claro, assim como no nosso mundo, nem toda cidade é igual. No universo das células, existem basicamente dois grandes projetos. Um que é bem mais simples e outro que é, uau, incrivelmente complexo. Vamos dar uma olhada na diferença. De um lado, a gente tem as células procariontes, como as bactérias. Pensa nelas como um vilarejo, uma cidadezinha bem simples. Pequenas, sem um centro de comando definido, um núcleo. Agora, do outro lado, as eucariontes, que formam as plantas e os animais. Essas sim são as metrópoles complexas. São maiores, têm uma prefeitura bem organizada, um núcleo e um monte de bairros especializados, que a gente chama de organelas. E é nessa metrópole que a gente vai focar nosso passeio. E todo tour que se preze por uma grande metrópole começa onde? No centro do poder claro, na prefeitura, na sala de controle e na célula. Esse lugar é o núcleo. O mais importante aqui é entender que o núcleo é basicamente um cofre de segurança máxima. É lá que ficam guardadas as plantas mestras de toda a cidade, o DNA. Todas as ordens, todas as decisões, tudo que vai ser construído, as instruções para tudo isso saírem de lá. E é aqui que a coisa fica inacreditável. Imagina só pegar um fio com 2 metros de comprimento e conseguir guardar ele, de forma super organizada, dentro de uma bolinha minúscula que a gente nem enxerga. Parece impossível, né? Pois é, a célula faz isso o tempo todo, perfeitamente. Então, qual é o segredo? O nome dele é cromatina. O DNA não está lá dentro todo bagunçado, de jeito nenhum. Ele é enrolado com uma precisão absurda em volta de umas proteínas, as histonas. Pensa numa linha enrolada num carretel. Isso não só faz caber tudo lá dentro, como também organiza a informação. Assim a célula consegue achar e ler a página certa do manual de instruções na hora que precisa. Ok, com as plantas mestras bem guardadas lá no núcleo, bora visitar a zona industrial da cidade. É aqui que aquelas instruções viram ação. É onde a verdadeira máquina da vida é construída. E aqui a gente conhece a equipe de produção. Os ribossomos, esses são os operários. Eles leem as instruções e montam as proteínas. O retículo endoplasmático é o chão de fábrica, o galpão gigante onde a mágica acontece. E por fim, o complexo de Golgi. Esse é o departamento de expedição e controle de qualidade. Eles dão os retoques finais, embalam e despacham os produtos. E o processo todo é uma linha de montagem de uma eficiência impressionante. Funciona assim. Primeiro, uma cópia da instrução sai lá do núcleo. Segundo, os ribossomos, lá no chão de fábrica do retículo endoplasmático, usam essa cópia para montar a proteína peça por peça. Terceiro, a proteína vai para o complexo de Golgi, que modifica, empacota e etiqueta o produto. E por último, as vesículas, que são tipo os caminhões de entrega da célula, levam a proteína para o seu destino. Nenhuma cidade funciona sem duas coisas essenciais, né? Energia para manter tudo ligado e um bom serviço de coleta e reciclagem de lixo. Na nossa cidade celular é a mesma coisa. Vamos conhecer os serviços essenciais. Então, quem são as responsáveis por gerar toda a energia? As mitocôndrias. Elas são as usinas de força da célula. Elas pegam um combustível, tipo a glicose, e transformam na moeda de energia que a célula usa para tudo, o ATP. É o que move a cidade inteira. E a eficiência dessas usinas é um negócio absurdo. Com uma única molécula de glicose, uma mitocôndria consegue gerar umas 36 unidades de ATP. É uma produção de energia gigantesca que permite que a célula celular faça todas as suas tarefas complexas sem parar. Certo, energia está resolvida. Mas e o lixo? Bom, para isso existem os lisossomos. Eles são a equipe de saneamento e reciclagem da cidade.
Eles ficam patrulhando, quebrando tudo que é resíduo, invasores e até partes velhas da própria célula. E o mais legal é que eles não só limpam a cidade, mas reciclam o material. Nada é desperdiçado. Mas olha, essas cidades celulares não são estáticas. Elas nascem, crescem e eventualmente chegam ao fim de um jeito bem planejado. Agora a gente vai ver essa dinâmica, como novas cidades são construídas e como as antigas saem de cena. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pensa numa cidade cheia de prédios velhos caindo aos pedaços, seria um caos. A célula tem uma solução muito, mas muito inteligente para isso. Basicamente, existem 2 jeitos de uma célula chegar ao fim. A necrose é a morte por acidente. É a demolição caótica, sabe? A célula explode, faz uma bagunça e ainda prejudica as vizinhas. Mas a apoptose? A apoptose é diferente. É a morte programada. É uma autodemolição limpa, organizada, silenciosa. A célula se desmonta e é reciclada sem causar nenhum drama. E esse processo de autodestruição não é algo ruim. Muito pelo contrário, é vital. É a apoptose que esculpe nossos dedos na gestação, removendo as células que ficavam entre eles. É ela que faz a cauda de um girino sumir quando ele vira sapo. E, talvez o mais importante de tudo, é ela que elimina as células que podem virar um câncer, protegendo o corpo todo. No fim das contas, a saúde de qualquer tecido do nosso corpo depende de um equilíbrio muito delicado. De um lado da balança, a gente tem a proliferação, que é o nascimento de novas células, do outro, a apoptose, a morte programada. Esses 2 lados precisam estar em equilíbrio. Quando essa balança quebra, é que surgem problemas, como o câncer. E assim, nosso tour por essa cidade fantástica vai chegando ao fim. A gente passou pela prefeitura, pelas fábricas, pelas usinas de energia, pela equipe de reciclagem. É uma complexidade que deixa a gente de queixo caído e tudo isso funcionando em harmonia a partir de um único manual de instruções. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta gigantesca, na verdade. Se toda célula tem o mesmíssimo manual de instruções genético, como pode uma virar uma célula do cérebro e outra uma célula do músculo? Como elas se especializam? Bom, essa é a maravilha da diferenciação celular, mas isso já é assunto para uma outra exploração. Fica aí a reflexão.